Boa noite pessoal, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Estamos iniciando então a nossa live, o nosso bate-papo hoje. Esperamos, né, que todo mundo esteja bem. A gente está vivendo esse momento de pandemia, esse momento triste do nosso país, né? Hoje já passamos aí 80 mil mortes, então é um momento que a gente também se solidariza e nós temos que nos cuidar, isso é importante, né? Cuidar da gente, de quem está próximo da gente também, para que a gente consiga passar por isso o quanto antes, né? Bom, eu sou o Felipe, sou estudante do Instituto Federal de Santa Catarina, sou presidente do Conselho de Entidades de Base, professor Helenir Oliveira Vilela, do IFSC. Hoje eu estou aqui, então, com essas presenças ilustres, né, que eu já vou apresentar para vocês, para a gente fazer um bate-papo, então, com um tema, autonomia e democracia nos institutos federais. Nós temos aqui, então, a professora Luzia Mota, né, reitora do Instituto Federal da Bahia, o IFBA, né? A professora Luzia, ela foi eleita pela comunidade do IFBA em dezembro de 2018, né? Porém, naquela ocasião, então, ela não foi nomeada, né? Somente depois de um ano, então, né, em dezembro de 2019, e depois de muita luta e de um ano de intervenção, a comunidade conseguiu, então, a posse dela como reitora eleita e agora como reitora do Instituto Federal da Bahia. Então, teve essa cerimônia de posse em janeiro desse ano. Temos também o professor, nosso reitor eleito do IFSC, né, o professor Maurício Gariba Júnior, que venceu o nosso processo eleitoral, né, de dezembro de 2019, porém, né, não foi nomeado pelo Ministério da Educação desde 20 de abril, quando era para ter sido nomeado. Hoje, então, nós temos a instituição passando já de 90 dias sobre intervenção, e nós estamos aí na luta, né, pela nomeação do professor que foi eleito pela comunidade, e enquanto isso nós temos então um interventor, né, ilegítimo na frente da gestão da instituição, enquanto nós estamos, né, sofrendo esse processo. Por fim, né, e não menos importante, temos também a professora Helenir Oliveira Vilela, professora do IFSC, né, atuante assídua na luta tanto pela posse da professora Luzia em 2019, tanto agora pela posse do professor Gariba, né, desde abril. E também, claro, nossa professora homenageada do SEB, né, que carrega, nosso conselho carrega o nome dela, por toda essa história de luta pela educação pública, pela nossa instituição e pela democracia, né? Bom, feitas as devidas apresentações, eu quero iniciar rapidamente falando um pouquinho a respeito do SEB, para todos conhecerem um pouco, e depois, em seguida, a gente pode começar o nosso debate. O SEB, então, é o nosso Conselho de Entidades de Base, né? O Instituto Federal de Santa Catarina ainda não tem um DCE formado, nós estamos num processo que é complexo, né, de construção desse DCE, mas como nós, né, nos deparamos nessa situação, né, com muitas crises, né, crise da pandemia, que acabaram acarretando nessas ANPs, né, nas atividades não presenciais, a questão da intervenção também, os estudantes viram necessidade de juntar forças, né, e criar um órgão de representação estadual para que a gente pudesse atuar frente a essas várias crises que a gente tem sofrido na instituição. Então, por isso, hoje nós temos o SEB, né, que congrega aí 31 entidades estudantis da nossa instituição e que está atuando nessas frentes de luta aí na questão das ANPs, da intervenção e também, claro, da formação do nosso diretório central dos estudantes. Também, quem quiser seguir, né, as redes sociais do SEB, nós temos o Facebook, seb.ifsc, o Instagram também, e vai ser muito importante que todo mundo acompanhe lá a nossa movimentação, a nossa luta, para poder estar dentro de todas essas discussões. Agora sim, né, vamos dar início, de fato, ao nosso bate-papo. Vamos falar hoje, então, de autonomia e democracia nos institutos federais, tudo a ver, né, com os participantes que a gente tem hoje aqui. Então, nesse primeiro momento, eu vou passar a palavra para a professora Luzia, nossa convidada externa, para que ela possa falar um pouco, se apresentar melhor e falar um pouco sobre esse processo que ela viveu. Professor Gariba, professora Helenira, também em algum momento, se vocês quiserem, assim que a professora Luzia encerrar a sua fala, perguntar, comentar algo a respeito disso, também é uma conversa, um bate-papo, fiquem à vontade, tá bom? Professora Luzia, por favor. Obrigada, Felipe. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Voltei? Voltei.
Então, inicialmente eu agradeço o convite, né, para participar da atividade de vocês. Acho que os estudantes, né, e as estudantes, elas é a força, né, motora aí desses processos de conquista, de mobilização e de conquista da democracia e da autonomia, né, tanto conquista como manutenção. Então, eu já agradeço aqui a oportunidade de falar um pouco sobre essa experiência dolorosa que o Instituto Federal da Bahia teve, que agora, infelizmente, vocês estão tendo e o IFRN também está tendo. Também quero saudar o professor Gariba aí pela força, né, tá liderando essa luta, não é uma posição fácil, um lugar fácil, então imagino, né, como é que o senhor está encaminhando aí esse processo, e saudar a companheira Helenira, que eu tive a grata surpresa e a oportunidade de conhecer em um congresso do nosso sindicato, onde ela conseguiu agregar um conjunto de militantes que constituíam ali aquele congresso, e estamos até hoje aí próximas nesse sentido. E a homenagem do Conselho de Entidades, merecidíssima, muito justa, né, porque uma companheira de luta, né, que tem feito a luta esses anos todos, então acho importante, né, essa representação, é simbólica. Vocês sabem que lá no Instituto Federal da Bahia, nós atravessamos, durante os últimos 4 anos, uma gestão autoritária que deu sinais, né, da forma como ele ia caminhar, como a gestão ia caminhar logo no início da gestão, em 2014. Então, nós atravessamos 4 anos com essa gestão, um pouco mais de 4 anos, porque por conta mesmo dos processos, né, de autoritarismo e de desrespeito aos colegiados internos e aos processos mesmo da gestão democrática, nós só conseguimos fazer eleição quase 5 anos após o mandato, né, do reitor anterior. Então, nós tivemos 4 anos de gestão e quase 1 ano de gestão pro tempore antes do processo eleitoral. E o processo eleitoral, então, conseguimos também, já com um processo de muita mobilização e luta dentro do Conselho Superior, conseguimos deslanchar o processo eleitoral em 2018. Em dezembro de 2018 foi feita a eleição pontuada por uma disputa intensa, né, dos grupos políticos da instituição internos, 4 candidatos, e todos ali disputando com seus projetos, e eu saí vencedora do processo eleitoral em dezembro de 2019, e, portanto, nós já tínhamos tido a eleição para presidente da República, então nós já vivíamos ali um contexto onde a guerra ideológica que estava para ser travada entre o Estado, né, o Ministério da Educação e as instituições de ensino superior do país já estava um pouco desenhado ali, porque o próprio projeto de educação, ou não projeto de educação, do candidato eleito já apresentava essa ideia de que havia dentro das instituições uma luta, né, ideológica, um marxismo cultural estava ali invadindo tudo, e que havia de se fazer uma cruzada para poder liberar, salvar as instituições. Então, quando eu ganhei a eleição em dezembro de 2018, nós já sabíamos que teríamos ali uma luta pela frente para a posse. E aí, no ano de 2019, o processo foi para o MEC, como o processo também do professor Gariba, foi para ser analisado pela CETEC, e dentro da CETEC nós já começamos a perceber que as coisas tomariam um rumo que não era o esperado pela comunidade, porque primeiro, houve de fato um problema em relação à organização do processo. Quando o processo foi organizado e estava pronto, né, para tomar uma decisão, ele passou a ser enviado para vários outros locais dentro do MEC, e nós percebíamos que aquilo não era um procedimento normal. E então passamos assim o ano todo de 2019 mobilizados na tentativa de fazer com que o MEC analisasse o processo,
tomamos a decisão de aguardar que o processo fosse analisado pelo MEC e fosse dado uma solução dentro do MEC antes de fazer qualquer movimento para judicializar, porque nós queríamos ter a certeza de que o processo estaria finalizado dentro do MEC, mas, ao mesmo tempo que nós esperávamos, nós pressionávamos, né? Porque o processo não saía. E aí começou uma mobilização que envolveu a comunidade interna, mas também envolveu uma série de atores externos à instituição, não é? Nós passamos a ter um movimento de aproximação com a bancada de parlamentares da Bahia. Então, nós tivemos vários contatos com a bancada parlamentar para pedir apoio, particularmente àqueles comprometidos com a educação pública. Então, fomos no Congresso Nacional várias vezes, íamos nos gabinetes dos deputados, pedíamos apoio para fazer... Fazíamos abaixo-assinados, moção de apoio nas comissões do Congresso, na Comissão da Educação, né, do Congresso. No Estado, nós também fizemos vários movimentos com a Assembleia Legislativa, com a Câmara de Vereadores das cidades. É bom lembrar que comigo haviam 17 diretores eleitos esperando a posse também, não é? Então, isso fazia com que a comunidade tivesse uma movimentação. Então, o Sinasef local foi um ator importantíssimo para a minha posse, porque durante o ano de 2019 todo, o Sinasef bancou a luta pela democracia interna da instituição, independente se fosse eu a vencedora ou se tivesse sido um outro candidato, o sindicato sempre se colocou como um defensor da democracia interna. O Sinasef Nacional também foi um apoiador nessa luta. Os estudantes fizeram, né, todo o colorido da mobilização, sofreram bastante com este processo. Foi muito doloroso para os estudantes, porque eles não entendiam como era possível, né, uma reitora que tinha sido eleita e 17 diretores eleitos e não conseguiam tomar posse. Então, foram diversos atores. E com 22 campi que nós tínhamos, não é? A luta, ela também teve um componente regional, não é? Porque você pense o que é um processo eleitoral dentro de uma instituição, dentro de um instituto federal. O professor Gariba passou por isso. É você sair viajando, visitando o campi, apresentando uma proposta, mobilizando as pessoas. Então, você já tinha vindo do ano de 2018 assim, com esse processo. Quando chegou no ano de 2019, dobrou, porque tivemos que voltar todos os campi, né, para manter a comunidade unida, manter na comunidade o sentimento de que nós íamos tomar posse, porque a comunidade jamais pode perder esse sentimento de que houve uma eleição, um processo legal, legítimo, e que esse processo tem que ter um fim, que é o fim da posse do eleito. Porque nós não podemos abrir mão dessa questão relacionada com a autonomia dessas instituições. Nós temos uma lei que prevê a forma como o processo eleitoral procede, e essa lei garante a posse do eleito. Não tem lista tríplice, não tem nenhuma outra possibilidade, nem nenhum atalho. Então, ganhou o processo eleitoral, tem que tomar posse. E, para isso, a comunidade precisa entender que independe das disputas políticas internas, é uma questão de manutenção da institucionalidade. Então, é preciso diferenciar, e o que é muito difícil, né? Porque nós temos nas instituições os grupos políticos, que é normal que tem seus projetos para a instituição, mas é preciso que haja muita clareza nesse ponto, de que a luta não é pela posse do professor Gariba, a luta é pela posse do reitor que foi eleito pela comunidade, né? E é essa força aí que eu acho que vocês precisam manter,
para que haja um desenlace favorável à manutenção da democracia e da autonomia. Nós só judicializamos esse processo eleitoral a partir de outubro, mais ou menos, outubro, novembro. Até setembro, outubro, nós ficamos fazendo a mobilização interna, fazendo as pressões com os parlamentares, e também teve um momento onde o governo, né, isso foi uma coisa boa para nós, né, que talvez vocês o IFRN e o IFES não conseguiram passar por isso, que foi um momento que a sociedade explorou bastante o fato do governo estar interrompendo a autonomia em diversas instituições, institutos federais e universidades federais. Então, isso também tomou a imprensa nacional, não é? Essa coisa de estar indicando reitores e reitoras que não foram eleitos, alguns até nem na lista tríplice estavam. Então, isso também tomou um pouco o corpo, que deu visibilidade também à luta que nós estávamos tendo na Bahia. Então, em outubro, mais ou menos, nós aí resolvemos, o processo já estava finalizado, já tinha um parecer da CETEC, dizendo que o processo não tinha irregularidades. Então, nesse momento, nós tomamos a decisão de entrar na justiça. E aí nós entramos direto no Tribunal Superior, porque nós tínhamos a convicção de que o que estava acontecendo ali era um descumprimento da lei pelo presidente da República, que deveria me nomear. Então, o fórum para ser analisado era o Supremo Tribunal. E aí nós entramos com o processo no Supremo Tribunal. Isso entramos ali mais ou menos em novembro. Em outubro a gente começou a mover, e em novembro nós entramos. E o processo não chegou a ser julgado, ou seja, não chegou a ser analisado, porque quando nós entramos com o processo, quando o MEC foi notificado do processo, eles resolveram me nomear, ou seja, jogaram a toalha. Em dezembro, em 24 de dezembro, quando eu acordei, daqui a pouco o telefone começa a tocar, eu, tipo assim, que é isso, né? Os telefones tudo tocando, e aí foi que o povo já tinha visto que tinha saído no Diário Oficial, e aí foi, assim, uma festa, né? Uma alegria muito grande para a comunidade. Ninguém estava mais esperando que naquele ano de 2019 isso se resolvesse. Só que o que foi que aconteceu? Veja como são as coisas. O governo, ele realmente tem ele tem a intencionalidade de quebrar a autonomia das instituições. Ele tem essa intencionalidade. Então, no mesmo dia que eu fui nomeada, a MP 914 foi também publicada, onde ele, ao mesmo tempo que me nomeava, não é porque não tinha jeito, ele dizia, bom, nomeio essa, mas não nomeio mais nenhum, né? E aí a luta passou a ser contra a MP. Também um elemento importante que foi também o CONIF, né? Nós também estivemos no CONIF, pedimos o apoio do CONIF. O CONIF fez uma nota, né, apoiando a posse dos eleitos. Então, é um fórum também que nós precisamos estar sempre presentes, atuando e também pressionando, né? Fazendo também a pressão, a mobilização, porque é um fórum importante nesse momento para garantir a autonomia e a democracia nas instituições. Esse foi mais ou menos o percurso que a gente percorreu. Claro que falando agora, ele parece ser assim uma coisa linear, não é? Mas muito sofrimento, né? Muitos recursos humanos e materiais que foram gastos nesse processo desnecessariamente, não é? Mas um aprendizado para nós, né, para mim pessoalmente e para a comunidade também. Nós acabamos aprendendo um pouco, nos aproximando, né, e estamos aí agora tentando construir essa gestão com esses princípios, né, princípio da gestão democrática, da transparência, do enfrentamento às desigualdades, né, porque a instituição ela é marcada pelas desigualdades, a gente precisa enfrentar, e pela multicampia, né, que também é um elemento nosso.
Então, esse foi mais ou menos o percurso que nós fizemos lá no IFBA para chegar a esse ponto aqui. Não, ótimo, Luz. E a gente vê que é luta, né? É um processo realmente que machuca a instituição, né? Porque, claro, nós, como um Instituto Federal, como uma instituição de educação, um pilar muito importante para a gente é a democracia, né? A partir do momento que isso é rompido, machuca a instituição, né? Fere a instituição e fica isso durante muito tempo, né? Essas consequências. Mas, Luzia, antes de eu passar, acredito que a Helenira também tem alguma coisa a falar, mas antes disso, uma coisa me chama muita atenção quando tu faz esse relato, quando o Arnaldo, eu também já vi fazer relatos nesse sentido, em relação às gestões que estavam na instituição quando se teve o processo eleitoral, né? Porque quando tu fala que o IFBA vivia uns últimos anos de muito enfrentamento com a gestão que tinha, que era uma gestão que mostrava aí vários princípios antidemocráticos, né? Enfim, brigas com o sindicato. Eu vejo isso muito na realidade do Instituto Federal de Santa Catarina, né? A gente teve uma última gestão na reitoria que foi marcada por muitos embates com o sindicato, com o movimento estudantil, né? De realmente ações antidemocráticas com a nossa comunidade, e no momento do processo eleitoral, isso disse muito para que hoje o professor Gariba pudesse ser o nosso reitor eleito, né? Porque a gente via nele aquele princípio realmente de uma construção coletiva, de democracia dentro dos nossos fóruns deliberativos, né? E quando tu faz esse relato, eu acho isso muito engraçado, digamos assim, como é parecido, né? Como foi esse modus operandi entre os institutos federais nesses últimos processos eleitorais que nós tivemos. Emendando nisso, vai uma pergunta que eu quero fazer para ti, assim, em relação ao movimento estudantil, né, na luta pela tua posse. Eu acompanhei um pouco a atuação das organizações nacionais, né, da FENET, enfim, dos outros organizações estudantis, mas falando especificamente sobre o movimento estudantil do IFBA, assim, eu acompanhei com alguns colegas que eu tive contatos, que estudavam no IFBA nessa época, que estavam super engajados, que era constante, era diária a luta, né, para que seja respeitado, tenha sido respeitada a democracia. E eu queria saber de ti, assim, como que tu viu, como que tu sentiu essa força, esse apoio do movimento estudantil aí no Instituto Federal da Bahia pela tua posse? Nossa, foi assim, era a força mais importante que tinha, porque, Felipe, primeira coisa, a minha eleição, ela foi devida à votação dos estudantes, porque a forma como a legislação desenha o processo eleitoral com a paridade entre técnicos, docentes e os estudantes, você veja que as três categorias elas têm a mesma força, né, no processo eleitoral. Na minha eleição, a movimentação dos estudantes, ou seja, os estudantes estavam naquele momento desejando muito uma mudança, né, uma mudança de projeto dentro da instituição. Então, eles me apoiaram no processo eleitoral e depois, quando chegou a hora de tomar posse, eles perceberem que aquela energia que eles jogaram em um projeto, ele poderia não ser viabilizado, nossa, aquilo deixou os estudantes assim muito bravos e com muita vontade de lutar. E eu acredito que esse processo amadureceu um pouco o movimento estudantil dentro do IFBA, mostrou para eles, para as meninas e para os meninos que estavam no movimento, que, primeiro, você precisa lutar, você precisa desenvolver essa qualidade da mobilização para que as coisas funcionem, que é necessário a mobilização para que as pautas avancem. E um outro elemento é o elemento da força que eles tinham, entendeu? Cada mobilização que a gente fazia, se não tivesse a presença dos estudantes, era como se era mais triste, sabe? Porque os estudantes faziam a alegria. E nós tivemos um último ato. Não, nós tivemos um ato que foi um ato muito importante, que nós chamamos de 4N, que foi no dia 4 de maio. E nós fizemos isso na frente da reitoria.
Então, veio estudantes de todos os campi da Bahia. E a Bahia é muito grande, entendeu? Tem campi que se afastam 900 quilômetros da capital. Então, eles pegaram um ônibus, viajaram a noite toda, chegaram em Salvador e foram para a frente da reitoria para fazer o ato. Nossa ideia era entrarmos na reitoria. Nós encontramos a reitoria em pleno dia de trabalho normal, trancada. O reitor fechou a reitoria, disse que ia fazer uma detetização da noite para o dia, apareceu uma detetização. E nós chegamos na porta da reitoria, 8 horas da manhã, fechada com cadeado. Nossa! E os estudantes todos na porta. Imagine o que foi essa frustração. Muitos estudantes que tinham ido pela primeira vez na reitoria, chegar na porta da reitoria e encontrar com cadeado. Isso, assim, nossa, foi assim muito simbólico para nós, entendeu? E eu acredito que de tudo isso, né, de toda a luta, todo o sofrimento e também toda a felicidade em conseguir tomar posse, eu acho que o que ficou foi a capacidade de organização e o sentimento de que se você luta, você consegue, sabe? Só vence quem luta. E que a luta não é crime, sabe? Você lutar não é crime. Porque a ideia sempre era essa, de que mobilizou, de que foi para a rua, de que fez um movimento. Então, você é baderneiro, você está ali, né, querendo desorganizar. Não, mostra que a luta, ela faz com que você se mobilize, se organize, e isso é da natureza humana, a organização, a mobilização, e que você precisa lutar para conseguir as coisas, entendeu? Agora mesmo, nós estamos agora no processo da pandemia, né? Todo mundo tá vivendo essa situação, com essa angústia de se retoma remotamente, se não retoma, né? Então, nós tivemos uma mesa de debate com os estudantes, que é fruto daquela luta lá, né, de 2019, porque se nós chamamos os estudantes para sentar com a gente para debater, e os estudantes, eles se sentem acolhidos, eles sabem que eles podem sentar, conversar e que eles serão ouvidos, isso é porque nós construímos essa relação lá no ano passado, entendeu? Então, isso é importante, é importante. Eu acho que o professor Gariba em breve vai tomar posse, professor, porque o senhor vai tomar posse. Eu vou para a posse do senhor, eu vou para aí, para assistir essa posse. E o senhor vai ter esse sentimento. Já está convidado. A única coisa, Felipe, pronto. A única coisa, Helenira, Felipe, professor Gariba, que eu tenho, assim, que eu tenho muita... não é uma preocupação, mas é assim, eu fico muito atenta, né, de ouvir, sabe? De ouvir, de perceber assim, que as pessoas, quando reclamam, quando fazem a crítica a um estudante, um docente, é porque aquela crítica tem um fundo, né? E você precisa estar atento a isso. E com os estudantes ainda mais, né? Porque eles, de fato, falam tudo que eles estão sentindo, né? Não tem esse problema, né, esse cimento aí, né? Que às vezes o colega não tem, mas o estudante fala tudo. Então é isso. Professora Helenira, professor Gariba, vocês querem comentar algo? Deixa o Gariba falar, depois eu... Eu ia deixar a Helenira falar primeiro. Não quer falar, Helenira? Porque quando a Helenira fala, a gente só escuta, né, professor? É que eu vou falar, eu primeiro tenho que fazer uma coisa que eu não fiz num lugar como esse, né? Que aí eu vou pedir licença, que aí eu preciso muito agradecer. Eu acho que vocês imaginam. Sim. Eu falei para o Felipe no dia que ele me contou que eles decidiram botar o nome do conselho. Eles fizeram uma coisa que é muito difícil em mim, que me fizeram chorar de emoção, me faltaram palavras. A Luzia estava falando do tanto que eu falo sem parar. Me faltaram palavras, eu fiquei muda um tempo, assim. E eu preciso dizer, eu escrevi um texto, teve uma reunião do SEB que eu participei para agradecer, mas eu queria dizer publicamente que eu acho que eu nunca na vida vou receber uma homenagem que seja tão importante quanto essa, e que isso para mim é um compromisso de vida, né? Eu falei para eles que o movimento estudantil foi o lugar onde eu me fiz né? Eu
Eu comecei no movimento estudantil com 12 anos, quando eu pulei o primeiro muro da primeira escola para ir na primeira passeata do movimento estudantil. E eu penso que o movimento estudantil é uma das melhores escolas de formação política que a gente tem, é uma fase fundamental para a gente aprender, e nada podia ser mais importante para mim do que ser homenageada pelo movimento estudantil. A minha mãe fez movimento estudantil na Universidade Católica da Bahia, lá vizinha do IFSC, e eu fiz movimento estudantil no Instituto Estadual de Educação, fiz no colégio, no Centro Educacional de Niterói, que era onde eu comecei com 12 anos, depois fiz no IEE, aqui, fiz na UF e na UFSC, e acho que é muito importante, então eu tenho que agradecer demais, né, não posso deixar de fazer isso, agradecer a cada um e cada uma desses estudantes e dessas estudantes que me deram me fizeram essa homenagem e ao mesmo tempo me deram uma baita de uma responsabilidade, porque agora eu vou ter que passar o resto da vida honrando esse nome, né, e vai ser, sem dúvida, meu compromisso de vida. E penso que também, para mim, e aí queria conversar com o Garibe, com a Luzia e com o Felipe, obviamente, sobre essa coisa da autonomia, né? O meu pai foi preso em junho de 68, porque estava defendendo, saiu por conta do assassinato do Edson Luiz, né? Numa passeata que foi uma passeata anterior à passeata dos 100 mil, e uma das lutas mais importantes daqueles estudantes, meu pai era estudante de engenharia da UFRJ na época, era a luta da autonomia, era a luta da liberdade da docência, era a luta da liberdade do conhecimento. A gente vivia sob uma ditadura muito sangrenta, e o meu pai foi preso junto com mais 3 estudantes nesse dia, que inclusive ficou conhecido como Sexta-feira Sangrenta, e quando teve a passeata dos 100 mil, uma das reivindicações era pela soltura daqueles estudantes que ainda estavam presos, e o meu pai era um deles. Então, o movimento estudantil tem uma marca muito importante na luta pela democracia no Brasil, e a Constituição de 88 não coloca a autonomia das universidades, e quando a gente cria, em 2008, os institutos federais, a gente cria eles com equiparação de autonomia constitucional. Isso não é à toa, porque é impossível ser democrático sem ter liberdade de socialização, de produção de conhecimento, liberdade acadêmica, científica, pedagógica, de gestão. E, por outro lado, também não dá para essas instituições serem livres se houver intervenção, se for uma deliberação política externa que for determinar quem é o gestor. E aí a gente aqui em Santa Catarina está vivendo uma coisa que é muito grave, porque a gente tem 4 instituições federais de ensino e 2 delas estão sob intervenção. Porque além do IFSC, a gente tem a UFFS também, a Universidade Federal da Fronteira Sul, que também está com um indicado, com a diferença para as universidades que tem uma previsão legal, né? Então, tem aquela coisa da lista tríplice, e o Marcelo, eu nunca sei dizer o nome dele, gente, Requenvalde, sei lá, é um nome assim, ele está indicado, mas é uma intervenção de respeito à autonomia da produção de conhecimento. E a UFSC, agora, essa semana, tem sofrido vários ataques também por parte dos fascistas aqui, né, inclusive ataques pessoais ao reitor, o professor Ubaldo Baltazar. Então, a gente vê que eles não atacam. Quem é inimigo da democracia é inimigo da educação, é inimigo da ciência. E eles não escolhem as nossas instituições para atacar à toa, né? É porque se você tem uma circulação de conhecimento, uma socialização de conhecimento, você tem muito mais resistência ao autoritarismo, ao fascismo. E aí eu acho que é fundamental essa conversa que a gente está tendo aqui, e acho importante a gente ter clareza de que isso que a Luzia falou, eu acho que a gente precisa negritar, né? Que não estamos lutando pela pessoa do Gariba, ainda que ele é nosso amigo, a gente gosta dele, mas não é essa a questão. Nós estamos lutando pela autonomia da instituição, pela defesa da democracia do país. E aí é interessante comparar os processos, porque no caso da Luzia não tinha nenhuma desculpa, né? Eles simplesmente jogaram no fundo de uma gaveta e fingiram que esqueceram a papelada lá. No caso do Gariba e do Arnóbio, eles inventaram uma desculpa, que é a desculpa do existe um processo, estamos discutindo.
e aí quebra a presunção de inocência, como foi feito com o presidente Lula, e aí a gente percebe que quando você quebra a presunção de inocência de um, você quebra de todo mundo, né? E aí eu acho que é importante a gente falar sobre isso. O que é importante? Por que tem uma autonomia no artigo 207 da Constituição? Por que é tão essencial para a estrutura, para a nossa instituição ser o que ela pode e tem que ser, que essa autonomia seja respeitada, né? Eu acho que isso é fundamental. Posso falar, Felipe? Claro. Bom, eu queria, claro, cumprimentar. Eu estou aqui no meio de duas mulheres de luta, né? Queria cumprimentar a Helenira. A homenagem foi justa, viu, Helenira? A professora Luzia, que essa sua luta nos motiva. E também, claro, não esquecer do menino Felipe, posso chamar de menino, né, que também é uma liderança que desponta, uma liderança estudantil que desponta e nos orgulha, né? Porque o Felipe sempre luta e sempre lutou pela educação, né? Então, eu estou aqui bem à vontade nessa live. Então, eu queria agradecer, parabenizar, né, o Conselho de Entidades de Base por esse momento, é uma oportunidade para a gente discutir e mostrar para a comunidade que o Instituto Federal, como bem disse a professora Luzia, não está vivendo uma normalidade, como diz o interventor. O interventor tem jogado a situação de que nós estamos impedidos legalmente, e essa frase dele, que tem ecoado em vários, inclusive em alguns conselhos, é completamente equivocada, porque é um processo que está no seu início, um processo administrativo que está no seu início, não foi julgado, né? Está no momento de ouvir testemunhas e foi suspenso pela CGU em razão da pandemia. Então, a presunção de inocência é muito importante. A gente até estava conversando antes da abertura dessa live, que o processo jurídico está em Porto Alegre, mas até agora, passou pela primeira instância, está na segunda instância, ainda não foi, né, analisada essa presunção de inocência. É isso que a gente está querendo, e que a gente está lutando, né, em termos jurídicos. Mas eu queria também registrar e destacar que a gente tem contato agora com o professor Maurício, do Cefet do Rio de Janeiro, o professor Arnóbio, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que também estão sofrendo intervenção, e o modus operandi é o mesmo. Viveram os últimos anos de uma gestão antidemocrática, autoritária, centralizadora, a nossa aqui foi assim, e a partir dessa gestão autoritária, né, é que surgiu esse processo administrativo, que para mim está muito claro, para mim e para as pessoas que estão acompanhando todo esse processo, foi plantado com o intuito de não possibilitar a participação do processo eleitoral. Isso está muito claro, só que, claro, né, não contava com, vamos dizer assim, o atraso da CGU em analisar esse processo somente em janeiro de 2020. Então, eu encaro assim como um motivador, né, a fala da professora Luzia. Infelizmente, a gente está passando pela pandemia, mas mesmo assim, a gente encontra dentro do movimento sindical e dentro do movimento estudantil forças para lutar contra. Né? Nós fizemos agora, dia 9 de julho, nós fizemos o buzinaço, né, que a Helenira participou, nós tivemos aí quase 50 veículos, todos de máscara com né, a medida necessária entre as pessoas, sem aglomeração, sem nada, mas foi um movimento para mostrar para a comunidade o que o Instituto Federal está passando, que, como disse a Helenira, atinge o quê? A democracia, a autonomia institucional. Então, não é só contra o Gariba, eu tenho falado isso. O problema não é o Gariba aqui. Hoje é o Gariba, amanhã pode ser o Felipe, né? Eu tenho certeza que o Felipe, ele quer ser professor, vai passar no concurso para o Instituto Federal. Felipe se candidatar, pode correr esse mesmo risco. Quer dizer, a democracia ela está sendo detonada em várias instituições de ensino. Então, essa questão ela é muito importante e a gente continua na luta. Nós vamos continuar, estamos aí
num movimento também político, tentando sensibilizar a bancada catarinense a tomar pé dessa situação. Não é fácil, mas a gente continua tentando o apoio político. Nós tivemos, nessa reunião que nós tivemos com o professor Maurício e o professor Arnóbio, nós tivemos a presença da OAB do Rio de Janeiro, e o intuito é também buscar articulação com a OAB Nacional e com a própria OAB de Santa Catarina. Nós tivemos, tivemos a presença do professor Érico, e olha, detalhe, ele não nos apoiou na eleição, ele apoiou outra candidata, mas entende que a democracia é fundamental e, por isso, está apoiando a nomeação do reitor eleito já. Então, nós tivemos uma reunião também com a OAB de Santa Catarina, a Comissão de Direitos Humanos, no intuito de buscar essa articulação com a OAB Nacional. Então, a gente está buscando formas de luta, a gente, de forma alguma, vai desistir, e ainda mais ouvindo a professora Luzia, que só nos motiva. Acho que falei demais, né? Não, imagina. Gente, dando uma passadinha... desculpa, quer falar, Luzia? Desculpa. Não, eu só ia, assim, reforçar as palavras, né, tanto do professor Gariba como de Helenira, porque veja que tanto o Instituto Federal de Santa Catarina como o Instituto Federal do Rio Grande do Norte são dois grandes institutos, né? Ou seja, são institutos que têm uma história, têm uma organização, e aí, quando entra em um processo desse, desorganiza toda a comunidade, desorganiza todos os processos, é um atraso institucional, entendeu? Então, esse tipo de intervenção é criminosa, porque quem é que está perdendo? A sociedade brasileira, que está tendo os serviços de educação, ou seja, a oferta de educação que uma instituição dessa tem a capacidade de oferecer, ela é diminuída por problemas internos e problemas que a legislação, ou seja, a lei que cria os institutos, como bem Helenira falou, ela garante autonomia. Então, veja que a luta, porque tem legislação que ataca os direitos, né, dos trabalhadores, como essas reformas que nós estamos fazendo. E nós estamos falando de uma legislação que foi, primeiro, conseguida a duras penas, não é? Porque quando saiu a primeira minuta da lei de criação dos institutos federais, a eleição direta não estava lá. Lá estava a lista tríplice, apesar de que já nos Cefetes nós já tínhamos conquistado a eleição, né? A eleição de fato, né? Quem ganhar leva. Quando os institutos federais foram criados, ali em 2007, um pouco antes de sair o projeto de lei, o MEC ofereceu para nós um projeto de lei que não considerava mais a eleição, considerava a lista tríplice, ou seja, que parava com as universidades. E nós ainda nos mobilizamos, o Sinasef, o próprio Concefet naquela época, para garantir uma conquista. E o mais interessante é que essa conquista ela também traz a marca do Instituto Federal da Bahia, porque nós passamos por essa questão de não dar posse ao eleito pela segunda vez, porque há 10, 11 anos atrás, nós passamos por isso com a professora Aurina, que teve que ganhar a eleição 3 vezes para poder tomar posse. Então, veja que a comunidade lá já estava, né, já tinha passado, né, os mais antigos já tinham passado por isso. E aí tornou a vivenciar esse sentimento de injustiça comigo agora no ano 2019. Mas o que é que fica? Né, que eu espero não fique com vocês, do IFES, do Instituto Federal de Santa Catarina. É uma desorganização, é uma desconfiança, né, é uma cultura que estabelece disputas fechadas, sabe? Não é uma disputa aberta, você passa a ter medo de falar o que você pensa, porque você acha que vai ser punido, porque você sabe que quem está na gestão tem o instrumento do processo administrativo, então a pessoa não tem confiança
de estabelecer uma disputa por projeto, por espaço, de forma aberta. E é uma cultura de violência simbólica que a gente precisa desconstruir para ter uma instituição mais arejada, onde as pessoas se sintam melhor, trabalhem, né? Porque isso reverbera para os estudantes. Então, eu espero que vocês não tenham tempo de desenvolver essas consequências, essas sequelas que advêm de um processo antidemocrático, né? Porque o autoritarismo, a intervenção, né? Essa disputa, né? Por um espaço de poder através da força, ela deixa a instituição com muitas sequelas. Nós somos prova disso. Mas vocês não vão passar por isso, eu tenho certeza. Vocês vão superar isso de uma forma muito melhor, né, do que nós. Eu posso só... Até eu acabei esquecendo de fazer essa menção, mas a professora Luzia falou muito da questão do CONIF. É muito importante o posicionamento do CONIF. Nós participamos de uma reunião com a diretoria do CONIF, eu, o professor Arnóbio e o professor Maurício, mas, claro, tentam um diálogo, abrir um diálogo, que esse diálogo não existiu até o momento, por mais que a gente tentasse, nós não tivemos o diálogo com a CETEC, muito menos com o ministro Weintraub, né, agora mudou, evidente, mas o CONIF ele precisa buscar esse diálogo. Mas eu queria, claro, eu gostaria que o CONIF fosse mais além, que não reconhecesse esses interventores. Por exemplo, a professora, o Instituto Federal Catarinense tem no seu assento, no seu Conselho Superior, o interventor. Né? Eu gostaria que o CONIF não reconhecesse essas pessoas que estão contra a democracia. O que hoje acontece no Instituto Federal de Santa Catarina, no Rio Grande do Norte, pode acontecer com qualquer instituto, ou Cefet. Então, até, claro, eu não fiz essa fala, mas assim, deu vontade. Eu vi que tinha boa vontade, entendo isso, mas eu acho que o CONIF ele pode ir um pouco mais além. Eu até entendi... O professor Arnaldo, por exemplo, solicitou que ninguém, né, dos outros IFES, perto ali do Rio Grande do Norte, assumisse postos ou cargos no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e parece que o CONIF também fez essa ação, mas é muito importante. Eu só queria registrar a presença da Gisele Felizardo, que ela participou da eleição da professora Soni. A professora Soni foi eleita em 94, a gestão era a gestão democrática, foi a primeira gestão democrática na época, né, na época da escola técnica. Faz muito tempo que eu não a vejo, então eu queria só fazer esse registro. Obrigado, Felipe. Eu queria registrar também, Gariba, isso que você falou, que o Sinasef Nacional tirou numa plenária nacional, na verdade, uma reunião da diretoria ampliada, uma posição para levar para o CONIF, de que o CONIF tomasse essa postura, não aceitasse como membros seus quem for interventor. Porque se é um órgão colegiado dos dirigentes máximos que de fato foram eleitos, né, que de fato representam suas comunidades, vamos dizer melhor assim, né, que de fato representam as suas instituições, a sugestão, porque é claro que a gente conversa com o CONIF, né, nós temos funções sociais diferentes, mas a professora Consuelo está também, né, ex-presidenta do CONIF, está aqui nos prestigiando, estava comentando, a gente tem que pressionar o CONIF para o CONIF botar pé, porque afinal de contas, praticamente, por enquanto, aliás, é a maioria deles e delas que foi eleito para ser membro do CONIF. Mas e aí, se a gente não enfrentar, daqui a pouco o CONIF vai virar o quê? Um órgão de extensão do MEC, porque quando todo mundo foi interventor, e a gente sabe como é, né? Passa boi e passa boiada. Então, e aliás, o Ricardo Salles já disse que isso é um método desse governo, né? Ele diz com todas as letras que o método do governo é aproveitar a pandemia para passar a boiada. Então, eu acho que a gente tem que... É preciso uma postura... Eu concordo muito com a professora Consuelo, é preciso uma postura firme do CONIF, porque é preciso deixar claro quem é que o CONIF entende que tem que estar nas reitorias, representando as instituições e comandando, né?
E deixa eu fazer um comentário só para deixar mais leve, viu, Felipe? Eu te passo. Queria observar uma coisa que a Luzia, na fala dela, falou muito da importância da luta, da defesa da democracia, da defesa da instituição, da defesa da autonomia. E existe um mito de que essa luta é coisa de gente de humanas e tal, mas aí eu queria chamar a atenção que nessa mesa aqui a gente tem um estudante de licenciatura em Química, uma professora de Matemática, uma professora de Física e um engenheiro. Então, não tem esse negócio, não. Lutar é para todo mundo que quer direitos e que tem direitos. Então, vamos lá junto, né? É ótimo, isso mesmo, Helenira. Muito bem. Passando rapidinho aqui para fazer o registro, né, do pessoal que está acompanhando a gente. A gente tem aqui várias pessoas que compõem a equipe do professor Gariba, a equipe eleita do IFSC, professora Andréia, professora Flávia, professor Aloísio. Registrar também aqui, como a Helenira já falou, a presença da professora Consuelo Ciel, que está aqui acompanhando a gente, concorreu para a eleição, né, e mesmo, né, não tendo sido a candidata eleita, ela apoia a posse do professor Gariba, porque ela entende, né, afinal de contas, já foi reitora dessa instituição, já foi presidenta do CONIF, ela entende o valor da democracia, está apoiando também essa luta pela posse do reitor eleito, né, tem a Letícia também, nossa técnica aqui, que vai trabalhar na gestão de pessoas da equipe do professor Gariba, Conceição, comunidade do IFBA também está aqui prestigiando a reitora, a professora Luzia. Muita gente da Bahia até falaram que nesse dia aí do cadeado estava chovendo. Estava chovendo. 4 de novembro ali, eu vi que alguém falou. Quando você começou a contar, Luzia, eu achei que você ia contar do abraçaço. Não sei se vocês conhecem, essa ideia do abraçaço é muito boa que eles fizeram lá na Bahia. Nós fizemos tanta coisa, gente, que, pelo amor de Deus, né? Você passar um ano todo lutando, entendeu? E veja que nós estávamos trabalhando normalmente, né? E fazendo a luta. Então, marcou muito a comunidade, né? Eu também só faço a saudação aí à professora Consuelo, aí, que foi presidente do CONIF. Eu acho que o CONIF se manifesta através das notas oficiais. Eu acho que ele se manifesta, né, com muita precisão na defesa da lei, na defesa dos princípios, e eu acho que isso que tem que pautar, não é, todas as decisões, é o princípio da defesa da autonomia e da democracia, então a gente não pode transigir em relação a isso, sabe? Mas é um processo, né? A gente vai construindo esse processo aí aos poucos para garantir esses conceitos, né, que são caros para nós. Isso, acho que para contribuir também um pouco com a discussão de algumas coisas que foram colocadas, em relação ao CONIF, acho que primeiramente vale destacar aqui, né, que tanto o movimento estudantil do IFSC, junto com o movimento estudantil do ISRN, a gente fez algum tipo de contato com a diretoria do CONIF, né, para a gente tentar algum tipo de conversa. A gente ainda está aguardando uma posição, mas eu também acho importante que nós, como segmento, né, atuante dentro das instituições, a gente também consiga ter um diálogo com o CONIF nesse sentido, né, de pedir um apoio mesmo nessa luta, porque é muito importante, né, a posição do CONIF nesse contexto, né. Uma coisa também me chamou muita atenção que a professora Luzia falou em algumas falas anteriores, em relação a essa cultura, né, que essas pessoas antidemocráticas que estão à frente das instituições, algumas eleitas, outras não, essa cultura do medo, né, da perseguição através de PADs, né, quando a professora Luzia fez essa fala, me lembrou muito, novamente, a situação que o Instituto Federal de Santa Catarina viveu, né, que fez hoje a gente ver, assim, nos nossos servidores, nos nossos estudantes, muito medo de lutar, inclusive pela posse do reitor eleito, né, medo de retaliação, de perseguição. Inclusive, uma análise muito clara para a nossa comunidade em relação à não nomeação do professor Gariba tem tudo a ver com isso, né? Porque o processo administrativo que é usado como uma justificativa pela não nomeação dele é justamente um processo gestado durante, né, essa gestão anterior da reitoria, o qual o interventor do Instituto Federal de Santa Catarina fez parte, né? Então, o ciclo ele é muito bem desenhado. Então, é muito isso que a professora Luzia colocou, né? Essa cultura de utilizar a máquina para perseguição, né? Para perversidade e para garantir, claro, aquelas pessoas que continuem no poder. O que é muito triste, porque a gente acredita que, inclusive,
faz parte da democracia a alternância no poder, né? Isso é importante. E a gente Tem uma coisa também, Felipe, que já está acontecendo, porque o interventor, que é o candidato derrotado, né, ele abriu denúncia na Polícia Federal contra 2 dirigentes do Sinasef por denúncia criminal, isso é muito grave, tentando impor censura contra o professor Odemir e contra a Fernanda, que são coordenadores gerais do Sinasef da seção IFSC, e isso é gravíssimo. Então, o autoritarismo já tinha começado antes. Você tem toda a razão, Felipe, existem várias, né? Eu lembro muito da desocupação do campus da Palhoça, que é uma ferida mal cicatrizada no Instituto Federal de Santa Catarina, que é muito grave, e infelizmente o interventor ele repete, né, por conta de uma campanha que foi decidida pelo conjunto da seção sindical, entrar com uma denúncia criminal contra os indivíduos. Ele não denunciou o sindicato, ele denunciou os indivíduos, é gravíssimo. Muito importante isso mesmo, Helenira, que tu colocou, que tu resgatou, porque é uma situação muito triste que a gente vive na nossa instituição, né? Os nossos servidores, trabalhadores de educação sendo colocados como bandidos, né? Isso é muito sério, deixa uma ferida muito grande na instituição, né? Então, é isso que a professora Luzia falou, acabou me resgatando a esse momento, que é muito do que a gente está vivendo agora, né? O cerceamento das falas dentro dos conselhos, né? A gente tem percebido isso, e são coisas que vão ficar, com certeza, durante um tempo na história da instituição, né, como uma ferida, mas que, claro, a gente acredita e vai lutar muito para que, através da posse do professor Gariba, do reitor que foi eleito pela comunidade, né, a gente consiga cicatrizar essas feridas e aí começar uma nova etapa, né, um novo ciclo na história da instituição, que a gente consiga reafirmar esse pilar da democracia, que é muito importante, né? Bom, deixa aberto, não sei se vocês querem comentar algo. Helenira quer fazer uma breve análise de conjuntura aí para a gente, né, ir encerrando a nossa live, que eu sei que tu é muito boa nisso. Boa nada, ela é excelente. aquele, como é o nome daquele? 246? Né? 247. Amanhã eu vou estar, gente, no 247, no Giro das 11, conversando com o querido Mauro Lopes lá. Então, nós estamos num momento muito importante para a educação brasileira hoje, né? Por um lado, a gente tem um governo declaradamente inimigo da educação, e ele age dessa forma todos os dias. E sábado ele deu mais uma demonstração do quão inimigo da educação ele é, apresentando um projeto absurdo para o Fundeb. E nesse momento deve estar acontecendo, eu confesso que, inclusive, de vez em quando meu pensamento está indo para lá, está acontecendo a sessão na Câmara para aprovação da PEC 15 da professora Dorinha, que é a garantia do financiamento. A gente tem, desde que teve o golpe, né, a emenda constitucional 95, a reforma do ensino médio, a gente vem tendo uma desconstrução da educação pública no Brasil, um desmonte. A gente tem visto no Rio de Janeiro, por exemplo, eles começaram a implementar antes, no Rio Grande do Sul também, então pessoas estão sem salário e tal. E agora a ameaça foi tirar o Fundeb. Felizmente, a pressão social está acontecendo e eu acho que a gente vai conseguir aprovar, mas estamos de novo com um ministro da Educação que não sabe, quer dizer, que sabe muito bem qual é o seu papel, né? Assim como o Ricardo Salles é o ministro do Meio Ambiente e o papel dele é destruir o meio ambiente, todos os ministros da Educação que a gente teve, que já estamos aí no quarto, o Milton Ribeiro está se propondo a representar o projeto de destruição da educação brasileira, e a gente tem muito o que lutar, mas eu acho que a gente está num momento muito esquisito do Brasil, por muitos motivos, né, e que a gente tem que fazer chegar ao máximo de pessoas possível que a defesa da educação é a defesa do nosso presente e do nosso futuro, né, então eu acho que a gente está tendo um processo muito difícil de se mobilizar nesse momento, porque nós do movimento social estamos tendo a responsabilidade que o governo federal deveria e não está tendo, então a gente tem evitado fazer manifestações, quando faz com todos os cuidados e se programa para que sejam poucas pessoas, para não dar, né, para não correr o risco de ser espaço de transmissão, mas eu acho que a gente está num momento muito interessante, e ao mesmo tempo, um momento em que lutas como a luta pela posse do Gariba e do Arnóbio e do Maurício, né? Ele é seu xará, né? O do Cefete do Rio.
E são lutas muito importantes, porque apesar de pontuais, elas não são lutas que são importantes só para a comunidade daquela instituição. Ela é uma luta que faz parte da luta pela democracia no país. Então, eu acho que a gente faz esse gancho, né, vai para a questão que é aparentemente particular de lutar pela legalidade, pela legitimidade da nossa administração, aqui da nossa representação, ao mesmo tempo que a gente está lutando por questões muito... Mas eu estou aqui de dedos cruzados, né, e estamos fazendo essa semana um trabalho para que a aprovação do Fundeb aconteça, para a gente não ter o desmonte, né, são mais de 40 milhões de estudantes que vão ser atingidos se o Fundeb não passar. Estamos fazendo a luta na defesa da educação federal e a luta da vida, porque a gente tem um governo que não está defendendo a vida das pessoas, mas tenho visto, ao mesmo tempo que com muita preocupação, muita tristeza, a gente já bateu 80 mil óbitos oficiais, que a gente sabe que o número é muito maior, mais de 2 milhões de brasileiros doentes, mas ao mesmo tempo que tem essa tristeza e essa dor, né, que a gente está passando, eu tenho também bastante esperança, porque eu tenho visto muitos movimentos, como esse movimento pela posse do Gariba, que é um movimento bastante animado, né, digamos assim, que está vivo, e outros movimentos em que a gente tem mantido a população lutando para se defender, para defender os seus direitos. Então, é um momento de preocupação e de esperança. Mas eu acho que o Gariba podia contar, ele contou um pouquinho como é que está o processo judicial, acho que podia contar agora, já que a gente está conversando com o movimento estudantil também, né? Como é que vocês estão pensando os próximos passos, para a gente já ficar aqui, que o Exército, né? Dá as ordens para o Exército, o que a gente tem, como é que tem que estar preparado para as próximas etapas da luta, porque é isso, a gente continua lutando. Todo mundo, se puder, quando sair da live aqui, quando terminar, vai lá no seu deputado, pede para votar o Fundeb, para aprovar a PEC 1515, para defender a posse do Gariba, mas a gente vai emendando uma luta na outra, até que a gente consiga mudar o cenário estrutural, né? Que a gente não pode continuar tendo um governo que é inimigo da vida e inimigo da educação, a gente precisa, inimigo dos direitos, a gente vai precisar, e que outro dia eu fiz para terminar mesmo, outro dia eu sentei com meu filho e peguei a lista de crimes de responsabilidade que podem ensejar o impeachment de um presidente da República. E o Bolsonaro gabarita. Não tem nenhum que ele não tenha cometido. Ele cometeu todas as possibilidades previstas de crime de responsabilidade, todas, ele gabarita. Então, o Rodrigo Maia precisa também sair de cima dos 40 processos, pedidos de impeachment que tem lá, mas é isso, a gente luta pelo impeachment, luta pela posse do Gariba, a gente luta pelo Fundeb, a gente luta pelos nossos direitos, né, pela defesa da vida. Eu acho que a gente tem que ter tranquilidade e esperança sem parar de lutar e sem se indignar com o que tá errado, né? Como é que é, Gariba? Conta para nós quais são os próximos passos. Olha só, como eu estava falando, né, os processos jurídicos eles estão na segunda instância, em Porto Alegre, e até o momento não foi ainda analisado o mérito da ação, que é a presunção de inocência. Então, a gente aguarda, até eu conversei, aliás, não conversei, eu participei de uma reunião do Sinasef, o advogado Emanuel passou como informe que teve uma conversa com a juíza lá em Porto Alegre. É claro que a juíza não falou exatamente como que ela vai definir, mas também não falou quanto tempo ela vai demorar para definir, mas, segundo ele saiu muito otimista da conversa. Bom, então a gente está aguardando essa questão jurídica. Na questão política, a nossa assessora de gabinete, a Daniele Ouro, ela encaminhou, né, várias cartas explicando a nossa situação e pedindo apoio aos políticos. Mas essas cartas não foram somente para os deputados federais e senadores de Santa Catarina, foi para todos, né? Então, a gente espera esse movimento. E a gente está pensando a qualquer momento de ir a Brasília. Esse mesmo movimento que a professora Luzia acabou de comentar, na perspectiva de buscar esse apoio. A gente precisa ter certeza que essas pessoas estarão lá, né? Porque com essa questão da pandemia, muita gente, né, está em casa e tal.
E essa questão política, né? Além, né, do apoio, como eu já comentei, né, da OAB, da OAB Nacional, da OAB de Santa Catarina, que é uma entidade bastante representativa e é muito importante. Continuamos, eu até vou fazer aí a minha propaganda, né, para a Conceição ficar contente. A Conceição é a nossa diretora de comunicação. Qualquer novidade, nós estaremos no Facebook Gariba Reitor, no Instagram Posse Gariba Reitor e no Twitter Gariba Posse. Então, a gente utilizando as redes sociais, né, e a live é sensacional, porque né, você vai deixar gravado e muita gente tem acesso. É fantástico. E essa live daqui, olha, eu gostaria até de nem falar muito, só de ouvir vocês já é um prazer imenso. Então, a gente continua na luta. Isso aí. Nós fizemos uma reunião também com a nossa equipe, né, a reunião ampliada. Dali, nós tivemos várias ações que a gente pretende discutir melhor e colocar isso em prática. Então, a gente deve ter alguma novidade durante aí a próxima semana, essa semana ou a próxima semana. O que a gente vai fazer em termos de, claro, sempre respeitando, né, a questão da pandemia. E aí, em Santa Catarina, viu, professora Luzia, a gente está num momento bastante crítico, né, em relação até aos outros estados. Então, o isolamento social é muito importante, mas no momento adequado a gente gostaria de ir para a rua, abraçar a reitoria, acampar na reitoria, enfim, fazer esses movimentos que a gente sempre fez durante a nossa luta, durante esse período aí de 30 anos que a gente tem à frente da instituição. Bom, obrigado, Gariba, pela tua fala. A gente está indo, então, para o final, para o encerramento do nosso bate-papo. Acho que, primeiramente, Luzia, muito obrigado por ter tirado um tempinho para poder conversar com a gente, por ter aceitado o convite. A tua história nos inspira muito. A história de luta do IFBA, eu acho que é um modelo para a gente, né? De muita luta, de muita garra. A gente sabe que pode levar pouco tempo, mas pode levar muito tempo. O importante é que a luta ela seja forte, que ela seja firme, que é sábado, é domingo, é férias, não importa, que nós estamos aqui em férias escolares nesse momento, em férias acadêmicas, mas a luta continua, ela não para, porque é importante que a gente garanta esse princípio, né, da democracia nas nossas instituições e na nossa autonomia, né. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter feito participação aqui nesse nosso bate-papo. Professor Gariba, nosso reitor eleito do IFSC, obrigado, né? Sempre aceitando participar das nossas conversas, dos nossos debates. Estamos juntos, acho que isso é sempre importante de reforçar. A gente teve aqui no nosso chat hoje, durante a live, várias manifestações de apoio à tua posse, ao restabelecimento da democracia na nossa instituição. Então, é isso, assim, estamos na luta. Professora Helenira, né? Claro, nossa parceira de luta de muito tempo. Obrigado pelas tuas falas, pelos teus comentários sempre excepcionais. E eu vou, antes de finalizar a live, acredito que eu vou passar a palavra para a professora Luzia, professor Gariba e Helenira, né, se despedirem. Manda um beijo aí para a galera do IFBA, Luzia, que está todo mundo aqui te assistindo também. Engraçado que nesse momento, né, da pandemia, a gente constrói esses canais de comunicação e aí a live, né? Você vai, quer dizer, você está acostumado, aí você tem que se acostumar e vai se transformando também. Eu quero agradecer a vocês também, é sempre uma oportunidade, né, você falar, contar um pouco essa história, porque quando a gente conta, ela permanece viva, né, e foi uma história de luta, né, e que eu espero, e assim, todos os dias, né, durmo e levanto, com o sentimento de que eu tenho que honrar essa luta que nós passamos, né, tenho que me manter presa ali aos princípios que foram defendidos, que foram apresentados à comunidade, né? Porque depois de uma luta dessa que nós tivemos, é o mínimo que eu tenho que cumprir como meta para a minha comunidade, mas também para toda a rede federal e para todas as instituições. E eu também quero considerar
agradecer o povo do IFBA que está aí, que eu estou vendo, Juliana, Jairo, Marlene, Priscila, tem bastante gente aí do IFBA, o pessoal também aqui do Instituto Federal de Santa Catarina. É um prazer para mim estar aqui. E eu queria pontuar, para terminar, apenas a importância de nós garantirmos esses aspectos, né, da autonomia e da democracia que a gente discutiu aqui. A rede federal ela é constituída, hoje na plataforma Nilo Peçanha, se nós formos observar, 70% dos nossos estudantes são alunos, são pessoas que estão naquela faixa de renda per capita de meio salário a 1,5 salário. Então, nós temos um público que é um público constituído pela juventude da classe trabalhadora, que precisa de uma educação como a que nós oferecemos, que é uma educação que não é apenas para o indivíduo, né? É uma educação para a sociedade, porque cada estudante que nós conseguimos formar, ele sai com uma perspectiva emancipatória, com uma concepção de mundo mais solidária, mais justa. Então, a garantia da democracia interna, da gestão democrática, ela também está ligada ao enfrentamento dessas desigualdades. Então, não é apenas para nós, comunidade interna, a importância da posse do professor Gariba. A posse do professor Gariba é importante para a sociedade de Santa Catarina e do Brasil, porque são os estudantes, não é? Os indivíduos que nós vamos formar, que vão ser o caldo, né, dessa sociedade. Então, eu deixo isso registrado, que tem a ver também com o enfrentamento das desigualdades nesse país tão desigual que nós vivemos. Então, é isso que eu gostaria de fazer essa saudação e agradecer muito, né, de estar aqui com vocês. Eu só quero agradecer ao SEB, que mora no meu coração para sempre. Agradecer ao Maurício Gariba Júnior, nosso reitor, que está nessa batalha, liderando a gente aí pela democracia. Agradecer demais a minha amiga Luzia, porque a gente ficou amiga na batalha lá do Sinasef, e eu tenho a honra de ser amiga dessa mulher fortíssima, essa cientista, essa reitora, essa pessoa tão... com essa tranquilidade, gente, o pau todo comendo, o mundo acabando em cima, ela sempre com essa tranquilidade. Quando eu crescer, eu quero ser que nem ela. E agradecer demais a todo mundo. E lembrar, a Gisele Felizato está dizendo que ela já acampou na reitoria do IFSC, né? Eu acho que... E acho que foi a Andréia que disse que já está com as barracas prontas. Assim que a pandemia deixar, se a gente não tiver resolvido isso até lá, que eu espero que a gente resolva a posse do Gariba antes da pandemia, mas se não resolver... Toda luta é luta, né? E agradecer demais, Felipe, parabéns pela condução, parabéns pela presidência do SEB, pela luta do movimento estudantil, obrigado demais. Professor Gariba. Bom, agradecer mais uma vez essa oportunidade de a gente poder ouvir novamente a professora Luzia, né? Nós já participamos de outro momento também relacionado à questão da intervenção. Agradecer também a Helenira, que sempre está à frente, né, da luta em defesa da instituição, em defesa da educação, né, e ao SEB, que tem demonstrado aí muita maturidade, né, perante essa situação, né, não só a pandemia, mas também essa intervenção. Então, é um conjunto de fatores, também ataques que a gente tem recebido com relação ao próprio Instituto, né, que nós tivemos já corte de orçamento e tudo mais. Então, parabéns, Felipe, e me coloco à disposição uma próxima oportunidade, com o maior prazer. Boa noite a todos. E todas. Posse do Gariba já! Posse já! Então, gente, muito obrigado, né? Agradecemos a todo mundo que acompanhou a gente aí nas páginas do Facebook, no canal do YouTube do SEB. Sigam aí as redes sociais do SEB, seb.ifsc no Instagram, no Facebook. Sigam a professora Helenira também, tem a página no Facebook, Helenira Vilela na Luta, né? Tem as páginas de luta da campanha do professor Gariba, Posse Gariba Reitor, tem no Twitter, no Instagram, no Facebook. A professora Luzia também tem, né, no Instagram e no Facebook. Então sigam lá essa galera de luta, todos nós juntos,
pela democracia, pelos nossos institutos federais, pela educação pública e, claro, nesse momento, pela posse do reitor eleito e fora interventor, né? Vamos restabelecer a nossa democracia. É isso aí. Obrigado, pessoal.